Na nossa aula de ciência, nós vamos estudar na página 24, ainda dando continuidade ao capítulo 2, diversidade animal. Nesta página, nós vamos estudar diversidade e desenvolvimento dos animais. Vamos estudar o ciclo de vida de diferentes seres vivos. Nós sabemos que há uma diversidade de animais, uma diversidade de seres vivos. Os seres vivos incluem os animais, as plantas, os seres humanos, tudo que tem vida, né? Tudo que tem vida nós chamamos de seres vivos. E, gente, a gente não pode classificar os seres vivos somente pelo formato do corpo deles. Porque, como a gente viu na abertura do capítulo 2, a gente viu a imagem de um garoto observando o desenvolvimento de um sapo, né? Através de uma lupa. E esse sapo, o desenvolvimento de um girino. E a gente observa que ele está quase se transformando num sapo, ele tem quase o formato de um sapo. Por isso que nós dizemos que os animais, a gente não pode classificar eles somente pelo formato do corpo, porque tem muitos animais que, quando são filhotes, são completamente diferentes dos adultos, né? Dos pais adultos. É o que nós vamos estudar aí, o caso dos girinos, né, dos sapos e das rãs e das pererecas, né? A gente vai observar essa grande transformação. Alguns animais passam por processo de transformação radical, que esse processo de transformação nós chamamos de metamorfose, ou seja, quando ao nascer, esses animais são totalmente diferentes de seus pais, ou seja, são totalmente diferentes dos adultos, que é o caso dos girinos, como eu citei, as libélulas, as borboletas e os mosquitos. Eles passam por processo de metamorfose, né? E a gente vê aí, a gente observa aí, ó, o desenvolvimento de uma joaninha, ó. Primeiramente, a gente vê na imagem aí os ovos, né? Elas põem os ovos. Aí tem ele se desenvolvendo, ó. Um besouro muito feio, né? Totalmente diferente do formato da joaninha. Só mais tarde, quando ela se transforma no adulto, é que vai aparecer o corpo dela avermelhado com as pintinhas vermelhas. Ela vai ganhar realmente o formato dela própria, né? Do próprio inseto joaninha, ó. Estão vendo aí, ó? Ok? Aí, nessa atividade, vocês vão fazer, ó, primeira questão, escrevam uma legenda nomeando cada imagem do ciclo de vida do ser humano. Use os termos do banco de palavra. Quais são os termos do banco de palavra? Criança, adulto, bebê e adolescente. Conforme as imagens estão indicando aí, você vai colocar a legenda do banco de palavras, viu? De acordo com as imagens, ó, você vai criar a legenda. Na 2, você vai fazer um pequeno diário contando um pouco da sua história, certo? Você vai descrever um pequeno texto contando um pouco da sua história. Ó, já tem o início, ó. Querido diário, pensei no que tenho vivido nesses 8 anos e também no meu futuro. Quando eu era bebê, aí você pode citar. Quando eu era bebê, eu engatinhava, eu já comia algumas coisas sozinho, eu já estava começando a falar algumas palavrinhas. Você vai escrevendo. Daqui, agora que sou uma criança, eu já entrei na escola, já completei meus 3 anos, entrei na escolinha, né? Já falo algumas palavrinhas, já estou aprendendo a escrever meu nome.
Daqui a alguns anos, quando for um adolescente, você vai dizer quando você for adolescente, as mudanças que vai ocorrendo, até você se tornar um adulto, tá certo? Nessa atividade aí, da questão 1 e 2. Aí, na questão 3, você vai fazer o seguinte, ó, analisa os esquemas destas páginas e da página seguinte, troque ideia com os colegas e no caderno responda as dúvidas das crianças. Como você está sozinho em casa, você vai responder junto com a sua mãe ou seu irmão que lhe acompanham. Aí são as dúvidas das crianças em relação ao desenvolvimento de alguns animais, ó, quando filhotes, ao nascer e quando são adultos, ó. A primeira criança diz assim, ó, quais são as diferenças entre o corpo dos filhotes de abelha e de seus pais? Tá aí a abelha, ó, quando ela nasce, ela é uma larvinha, uma lagartinha, ó, parece uma larvinha, ela vai se transformando e depois ela se torna uma linda abelha, ó. Olha a diferença. A abelha passa por processo de mudança radical, processo de metamorfose. Qual é a diferença dela adulta quanto filhote? A gente percebe que ela não tem asas, né? O formato dela é de uma larvinha, uma lagartinha. Ela ainda não tem patas e nem antenas, ó. Estão vendo? Totalmente diferente. Aí tem outra criança. Quais são as diferenças entre o corpo de aves recém-nascida e o de aves adulta? Ó, a diferença é que quando eles nascem, ó, vem do ovo, aí do ovo filhotezinho. As aves, eles não passam por processo de metamorfose, né? Quando os filhotes nascem, são muito parecidos com seus pais adultos. Mas a diferença que há aí é que quando eles são filhotinhos, ó, eles ainda não têm pena, né? Quando eles vão crescendo, é que eles vão tendo o formato do corpo com penas. Estão vendo? Próxima página. Quarta questão. Pinte as figuras em branco para representar a fase adulta do ciclo de vida dos seres vivos descrito no esquema desta página, da página anterior. Aí vocês observam o ciclo de vida aí, ó, do peixe, né? O peixe também é um animal que ele não passa por processo de metamorfose, né? Quando ele nasce, ele é bem parecido com adulto, os peixes adultos, seus pais, ó. Primeiro eles põem o ovo, ó, tem a desova deles, aí já vem o corpo deles crescendo, ó, já meio crescidinho, ó. Ainda nesse formato eles não têm as nadadeiras, vocês percebem que eles não têm as nadadeiras, alguns também ainda não têm escama. Quando eles vão se formando adulto, é que aparece, ó, as primeiras nadadeiras, as nadadeiras inferiores e as superiores, estão vendo? Aí se transforma num peixe adulto, né? A diferença é essa, né? É que ao nascer, eles ainda não possuem as nadadeiras, ó, nem as inferiores, nem as superiores. Aí tem o outro aí, exemplo, ó. Quais são as diferenças entre as larvas de mosquito e os mosquitos adultos? Nós sabemos que o mosquito também é um animal que passa por processo de metamorfose, né? Ele é diferente quando filhote dos seus pais adultos, ó. O mosquito, quando eles são filhotinhos, eles são animais aquáticos, que eles vivem praticamente na água. Veja um exemplo, ó, dele filhotinho, ó. É uma pequena larvazinha, né? Uma larvazinha bem pequenininha, vai crescendo, o corpo vai tomando um formato. Quando eles crescem, é que eles se tornam realmente um mosquito adulto, né? Seja uma abelha, uma joaninha, né? Ou uma formiga. E quando eles são filhotes, são totalmente diferentes do corpo de seus pais. Ok? Responda essa atividade, tá bom? Boa atividade.